Boa tarde, pessoal! Sou a professora Marcicleide da Escola José André Filho, professora de língua portuguesa. E hoje a gente vai falar sobre encontros vocálicos. Ô, professora, o que é encontro vocálico? Vejam bem, vamos introduzir logo o negócio. Uma palavra, ela é composta por fonemas e letras. Estas, por sua vez, são classificadas em vogais, semivogais ou consoantes. Assim, eu posso afirmar que não existe sílaba sem vogal. Em hipótese alguma, nunca vai existir uma sílaba sem vogal. E o que é uma sílaba, professora? Sílaba é um fonema, ou seja, o som, ou um grupo de fonemas, ou seja, um grupo de sons que são pronunciados de uma vez só, como, por exemplo, boneca. Vejam bem, boneca. Todas as sílabas são pronunciadas de uma vez só. Então, dentro do encontro vocálico, eu posso ter o encontro de uma vogal mais uma semivogal em uma única sílaba. Professora, mas o que seria semivogal? Vejam bem, as semivogais são formadas por fonemas. São fonemas. Vamos melhorar isso aqui. São fonemas. Que são eles I e U. Eles são átomos, ou seja, eles se juntam a uma vogal, formando com ela uma única sílaba. Ouro, sou, quando, sério. E isso me dá um encontro de uma vogal com uma semivogal. Agora a gente vai adentrar direitinho à classificação dos encontros vocálicos, que podem ser ditongo, tritongo ou hiato. Vamos começar pelo ditongo. O ditongo nada mais é do que é o encontro de uma vogal com uma semivogal na mesma sílaba. Por exemplo, autor. E dentro desses ditongos, eu tenho os ditongos crescentes e tenho os ditongos decrescentes. Como assim, professora? O ditongo crescente, o que seria? Vejam bem, o ditongo crescente é quando eu tenho o som da vogal, da semivogal para a vogal. Então, vejam bem, eu vou ter, como por exemplo aqui, relógio. Eu tenho a semivogal mais a vogal. Já quando eu falo no ditongo decrescente, eu vou ter primeiro a vogal para poder eu ter a semivogal. Então eu vou ter o som mais forte para depois ter o som mais fraco. Então beijo, eu primeiro tenho o som da minha vogal que é mais forte, depois tenho a minha semivogal que tem o som mais fraco. Então, ditongo crescente, eu tenho primeiro a minha semivogal, depois a minha vogal. Ditongo decrescente, eu tenho primeiro a minha vogal, depois a minha semivogal. Professora, e isso só para por aí? Olha, quando eu digo ditongo, eu também tenho os ditongos orais e tenho também os ditongos nasais. Quando eu digo ditongo oral, quer dizer que o som sai somente pela minha boca. Professora, me dê um exemplo aí. Rei, leite, silêncio. Já quando eu digo ditongo nasal, além de o som sair pela boca, ele também vai sair pela cavidade nasal, e ambas, ou seja, sai pela boca e sai pelo nariz. Como assim, professora? Pão, mãe, realizam. Pão, mãe, realizam. Mão. Notem que o som sai pela minha boca e também sai pelo meu nariz. Como assim, professora? Eu sinto como se vibrasse. Repitam comigo. Pão, mãe, realizam. Então, olhe que o som sai pelos dois. Então, olhe, quando eu falo de ditongo oral, o som só sai pela boca. Quando eu falo de
ditongo nasal, o som sai pelo nariz e também sai pela cavidade oral, cavidade da boca. Até aí tudo bem, pessoal? Então, ditongo crescente é aquele ditongo que eu vou ter primeiro a minha semivogal, depois a minha vogal. Ditongo decrescente é quando eu vou ter primeiro a minha vogal, depois a minha semivogal. Quando eu falo de ditongo oral, o som do meu ditongo vai sair pela boca. Quando eu falo ditongo nasal, o som sairá pelo meu nariz e pela a minha boca. Até aí tudo bem, pessoal? Vamos continuar a nossa aula bem divertida. E o tritongo? Vejam só, o tritongo ele é formado por uma semivogal mais uma vogal mais uma semivogal na mesma sílaba, que não podem, ou seja, não podem ser separadas de jeito nenhum. Os tritongos podem ser orais ou nasais. Orais é quando o som sai só pela boca e nasais é quando o som sai pelo nariz também. Então vejam só, quando eu pego um exemplo de tritongo, eu acho que dá para vocês verem melhor assim. Tritongo eu coloquei aqui Paraguai. Separando essa sílaba, veja que o guai ficou na mesma sílaba. Notem que eu tenho a presença da semivogal mais a vogal mais a semivogal. Então vejam só, o encontro vocálico, o tritongo, ele se classifica por ter uma semivogal, uma vogal e outra semivogal na mesma sílaba. E estas não podem ser separadas. Até aí tudo bem, pessoal? E o hiato? O hiato são duas vogais juntas, mas são pronunciadas em sílabas diferentes. Por exemplo, o hiato é um próprio hiato. Como assim, professora? Note que quando eu falo hiato, há a presença das duas sílabas, só que elas são pronunciadas em lugares diferentes da sílaba, em sílabas diferentes. Do mesmo jeito é quando eu falo saúde. Então veja, há a presença das duas vogais, a vogal e a semivogal, mas ela é pronunciada em sílabas distintas, em sílabas diferentes, a pronúncia em sílabas diferentes. Então, isso quando acontecer, eu terei um hiato. Professora, que gênero é esse? Reportagem. Vejam bem, a reportagem é um gênero de cunho jornalístico, que surge publicada em revistas, jornais, TVs, entre outras coisas. O objeto da reportagem é informar detalhadamente o leitor sobre um assunto ou um acontecimento. Ou seja, a reportagem é uma notícia aprofundada, porém há uma diferença entre notícia e reportagem. Vejam bem, a notícia trabalha com algo mais, digamos assim, que é factual. Aconteceu agora há pouco, eu tenho que mostrar isso agora, eu tenho que informar isso agora, eu não posso informar. Então vai ser rápida essa notícia. Não vai ter um aprofundamento maior desse conteúdo. Já quando eu me refiro à reportagem, tem uma abordagem aprofundada, ela é mais ampla, mais densa de um fato que ocorreu e gerou a repercussão geral na sociedade. Então vejam bem, enquanto a notícia ela se resume a pouca coisa, os fatos superficiais, a reportagem não, a reportagem vai atrás, vai ver o que é que está acontecendo realmente. Então a diferença entre os dois gêneros é esta, pessoal, é essa daí. Beijinhos, beijinhos, tchau, tchau. Essa semana é a Semana Santa, é a semana para a gente rezar, refletir, agradecer, pedir proteção a Deus, porque só Ele que vai nos proteger de todo o mal. Peço a vocês que cuidem principalmente de vocês e de quem vocês amam, porque essa doença não está para brincadeira. Infelizmente o SUS ele não suporta
tantos doentes, então a gente tem que se resguardar, tem que ficar em casa. Então, evitem ir para a casa dos seus avózinhos, porque nós somos transmissores para eles. Procurem a não ir para a casa dos seus padrinhos idosos ou que tem alguma doença, porque eles também são alvo potencial. Nós somos transmissores. A gente não sabe se adquiriu essa doença enquanto foi à cidade, então a gente tem que se resguardar e cuidar de quem a gente ama, pessoal. Cuidem-se de quem vocês amam. Uma abençoada Páscoa e uma abençoada Semana Santa, e até a próxima, se Deus quiser. Beijo!